Depois do episódio incrível com aquele beijão maravilhoso entre Shinoaki e Kyoya, agora nós descobrimos que o Tsurayuki tem uma noiva, a Sayuri-chan. Bokutachi no Remake, episódio número 6. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos de Bokutachi no Remake. O episódio tá aqui embaixo se você ainda não assistiu. E também temos o Discord do canal, caso vocês queiram trocar uma ideia sobre esse anime, beleza? Bom, é o seguinte galera, mais um episódio incrível em questão de ser engraçado, divertido. Esse anime tá muito gostoso de acompanhar. E já avisando pra vocês, próximo episódio é episódio de recapitulação. Então, mano... não temos episódio semana que vem, entenderam? Bom, de toda forma, vamos comentar sobre esse episódio que eu curti pra caramba logo do comecinho. O Kyoya tá dormindo ali com a Shinoaki, ela dormiu em cima dele, eles estavam olhando os negócios pra ver qual vai ser o próximo desenho dela, esse monte de coisa, e acabaram dormindo juntos ali. Só que aí o Kyoya tá lá conversando com ela, blá blá blá, e aí ela pega e fica, com a boquinha assim, o biquinho, querendo um beijinho dele. Meu querido, ele percebeu que o negócio ficou sério. Os caras começaram ali, tipo, eles estão namorando, né? E aí quando ele vai dar um beijo nela, quem aparece? A Nanako. E ela... os caras ficam tudo sem graça. Nossa, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eles param ali, acabam não se beijando. Até fiquei assim meio desanimado, que eu queria ter visto esse beijinho assim. A gente percebe ao decorrer de todo o episódio que a Nanako, ela tá com ciúmes, ela tá com uma invejinha ali. Só que ela aceitou até que numa boa, tá ligado? Eu achei que esse episódio fosse um episódio tenso, triste, sabe? Aquele episódio que, tipo, vem com aquela carga, com a personagem, tipo, super ciumenta, brava com o pessoal. Mas não, ela tratou todo mundo super bem. Isso é legal por quê? Porque eles são adultos ali, eles já têm lá os seus, sei lá, os seus 18 pra cima. E, tipo, eles estão agindo mais como adultos, entendendo que... mano, aquilo é a vida, é o que acontece, não tem por que ficar fazendo birra por pouca coisa. E bom, depois disso a gente tem o Tsurayuki, ele tá com uma cara muito pra baixo, assim, ele tá trabalhando pra caramba, a gente não sabe exatamente porquê, tá faltando nas aulas, tá dando um monte de merda. Até que um dia a Shinoaki começa a segurar ele e fala assim, não, você não vai trabalhar não, você tá com cara de morto aí, você vai morrer no meio do caminho, você já vomitou ali no banheiro. Aí o maluco fala que tem que ir, mas depois de todo esse esforço que eles estão brigando ali no braço de ferro, o Tsurayuki cai no chão, acaba no hospital, e aí descobre-se que ele, pô, ele tá meio doente porque muito estresse, falta dormir, tá muito cansado, tá muito exausto, e aí ele tem que descansar de trabalhos físicos e tal. E aí começa a treta, por quê? Porque ele meio que se rebelou contra a família dele. A família dele é uma família de médicos e queria que ele seguisse no ramo de médicos. Só que ele não queria seguir esse caminho. Aí ele escolheu ir pra faculdade e tá pagando tudo sozinho, tá arcando com tudo sozinho, só que agora ele tá deixando de ir pra faculdade pra poder trabalhar, pra poder pagar a faculdade. Então ele tá numa situação ali no limite, ele não sabe mais ou menos o que fazer pra continuar estudando e ao mesmo tempo continuar trabalhando pra pagar tudo, já que os pais deles não apoiaram o sonho dele ali, o que ele queria. E aí a gente vê mais uma coisa que acontece na vida de todo mundo, né? Normalmente os pais querem pagar pra gente aquilo que eles acham que é melhor pra gente, mas às vezes tem que parar um pouco pra pensar que talvez o melhor que os seus pais pensam pra você não seja o melhor de verdade. Às vezes o melhor pra você é outra coisa, é uma coisa que você gosta de fazer, sabe? E a mesma coisa do Tsurayuki, ele queria fazer uma coisa, os pais não quiseram pagar pra ele, ele foi rebelde, beleza, seguiu o caminho dele, só que tá encontrando essa dificuldade. Mas ele tem o grande Kyoya, o Kyoya sabe tudo que vai acontecer no futuro, então ele tem meio que uma luz no fim do túnel. E essa luz do fim do túnel é o seguinte, eles quatro vão fazer um doujin game, né? E esses doujin game, pra quem não conhece, é aqueles romance que tem um monte de menininha que gosta do cara, e aí você escolhe a menina que você quer, e aí você transa, e aí tem... Bom, é o doujin game, é o normal ali que tem no Japão, né? Aqui a gente não conhece tanto porque não é tão... talvez seja bem visto, ou é costume do brasileiro mesmo, mas lá no Japão parece que tem muito desses jogos. E aí com isso a Nanako vai fazer a parte de trilha sonora, compor as músicas, a Shinoaki vai fazer os desenhos, o cara vai fazer o roteiro, que é uma coisa que ele gosta, e o Kyoya vai ser o diretor. Só que com isso ele também tem que pedir a ajuda da Keiko, porque a Keiko tem o nome lá da empresa, a Halogenia Soft e tal, e eles têm um nome importante, então pra isso eles têm que usar o nome deles pra poder ganhar mais mídia e poder vender, e com isso ganhar dinheiro pra poder pagar a faculdade do cara e ajudar um pouquinho ele. Só que eles se encontram em diversas dificuldades, o cara tá com dificuldade por quê? Porque quando você vai montar um roteiro de alguma coisa, normalmente um cara que escreve, se ele não for só muito criativo, ele também às vezes tem que ter experiência, senão a história fica muito artificial e fica muito fora do que deveria ser a história ali do jogo, do filme ou de qualquer outra coisa. Então normalmente a pessoa ela vive algumas coisas
tem experiência com algumas outras e graças a isso ele consegue montar a história. Só que o Tsurayuki, ele nunca teve uma relação sexual, então, tipo, pra ele é meio difícil criar aquele monte de cenas, assim, e vai com certeza ficar bem artificial. Por isso que ele tem que fazer vários ajustes, e aí todos eles estão ali sem dormir, estão tudo muito cansado e tal. O Kyoya chega a falar com a professora, e a professora fala assim, tal, a gente já criou um jogo junto e também, junto com a Keiko e tal. Então ele ganha o apoio ali da professora e também ganha o apoio da Kazegawa. A Kazegawa que, de alguma forma, vai lá fazer uns comentários, mas ela vê que o Kyoya, ele tá bem cansado. Porque esse trabalho de diretor dele tá sendo como um trabalho de diretor mais empresário, né? Porque ele que faz todas as negociações por fora para que tudo dê certo. Então cada um ele faz ali o seu bloquinho para construir a casa, mas o Kyoya praticamente ele constrói os grandes alicerces, ele coordena tudo, então, tipo, que trampo, né, velho? E aí, bom, no final do episódio, a gente vê que uma menina ali tava meio que seguindo algumas outras pessoas e tal, tava ali na cidade com um carro grandão, com um ar de gente rica, aí o Tsurayuki fala assim, não, tem que ir embora, que não sei o que, papapá. Eu comecei a pensar que fosse uma irmã dele, ou fosse a mãe dele, ou fosse alguém da família dele, alguma coisa assim, mas quando aparece é uma menina chamada Sayuri, que é a noiva do Tsurayuki. É estranho o fato dela já ser noiva dele, ele nunca ter comentado nada. Não sei se é porque ele queria esconder, ou se realmente ele gosta ou não gosta dela, ou se é um casamento arranjado. Se é um casamento arranjado, é meio chatão, né? Mas ele tem uma noiva, talvez ali ele possa se apaixonar, talvez ele possa sair, talvez ele possa ali adquirir outras experiências pra criar o seu doujin game. E é ali que termina o episódio. Cara, muito divertido o episódio como um todo, ao decorrer de toda a obra, assim. Tá sendo muito engraçado, as partes engraçadas realmente são engraçadas. Os diálogos da Nanako com o Tsurayuki, eu até poderia shippar os dois, assim, porque os dois, eles vivem numa briga de gato e rato, assim, que chega a ser um pouquinho, tipo... Já pensou se eles shippam? Mas agora com essa noiva aí, eu acho que não vai rolar. E a Nanako também gosta do Kyoya mesmo. Mas eu torço pra Shinoaki. Shinoaki Team tá aqui na área. Embora nesse episódio ficou bem claro que a Kazegawa, ela cada vez mais ela vai se aproximando do Kyoya. Vocês perceberam isso? E ela percebe algumas coisas que às vezes as outras pessoas não percebem e se preocupam com ele. Eu acho que ela começa a se aproximar cada vez mais dele ali um pouquinho, que me faz pensar que não só que ela pode vir a gostar dele, mas como ele pode gostar dela de fato. A Shinoaki, ela foi ousada, ela chegou lá no Kyoya e beijou ele, e aí agora eles estão meio que saindo. A Nanako teve todo aquele contato, mas foi mais na amizade. Agora, a pessoa que mais teve uma química ali com ele, além da Shinoaki, foi a Kazegawa, e a Kazegawa, ela parece a mais adulta, sabe? Considerando que o Kyoya também, ele é um pouco mais adulto, graças a ele ter voltado pro passado. Então eu fiquei pensando nisso, que talvez os dois ali possam sim ter um relacionamento, e gostaria de saber o que vocês acham. Bom, de toda forma, eu gostei como o anime ele abordou alguma coisa sobre a rebeldia e sobre o pessoal tentar aproveitar essa oportunidade de criar algo novo, mas claro, a partir do que o Kyoya já sabe que vai acontecer no futuro, com romances escolares, fazendo um doujin game sobre isso, mas também sobre as escolhas que as pessoas têm e as outras querem colocar sobre elas, assim, tipo, os pais querem falar assim, não, você tem que estudar isso daqui, você tem que casar com essa pessoa aqui, você tem que... Tudo bem que eles criaram a gente quando éramos pequenos, tipo, a gente precisava comer realmente, coisas saudáveis e blá blá blá. Mas chega um momento que você mesmo sabe o que você gosta e o que você quer fazer. E aí é você que tem que fazer essa escolha, entende? Então, a partir daí, eu acho que a gente... Então eu acredito que a partir daí é quando você toma as rédeas da sua própria vida e escolhe o caminho que você quer seguir, o que você quer estudar, o que você quer fazer, o que você quer trabalhar, sabe? Segue a vida. E não as outras pessoas estabelecerem um controle sobre você porque elas que te deram a luz ou elas que cuidaram de você esse tempo todo. Da mesma forma a gente, que se um dia eu for pai ou você for pai ou mãe, não sei... Da mesma forma, quando nós formos e tudo mais, a gente também tem que fazer isso para as outras pessoas. A gente pode ter uma ideia do que realmente a gente acha que é bom para a pessoa e tal, mas quem vai saber mesmo é, sei lá, o adolescente de 16 anos, 18, o filho mesmo. Gosto de como o anime aborda isso, ao mesmo tempo que ele mostra pra gente como que funciona essa parte de criar um jogo, criar um filme, criar um curta-metragem, que eu acho coisas muito interessantes. Eu gostaria de um dia, talvez, estudar cinema também, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Essa parte artística, psicologia, assim, são duas coisas, assim, que sempre tiveram dentro de mim, assim, eu falo, putz, mano, isso é muito maneiro. E bom, gente, esse foi o episódio. Gostaria de saber o que vocês acham aí do relacionamento do Tsurayuki com a Sayuri, e sobre a Shinoaki e o Kyoya. Ou talvez com a Kazegawa também. E se vocês gostarem, da Nanako também.
Mas além disso, tem muitas outras coisas ali que podem ser trabalhadas, que a gente pode conversar sobre coisas da vida mesmo, como o próprio fato do Tsurayuki ter escolhido ser rebelde. Gostaria muito que vocês falassem o que vocês acham, beleza? Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, compartilhou, comentou, me assistiu até aqui. Um beijo no coração e fui!